Que Jesus nos abençoe no propósito de divulgar a doutrina espírita, buscando sempre compreender e entender o Evangelho para que possamos testemunhar o Evangelho de nosso Mestre Jesus. Dando sequência aos estudos, onde nós estamos buscando o Livro dos Espíritos, nós estamos na parte terceira, no capítulo 6, da Lei de Destruição. Nós vamos estudar hoje, como tema de reflexão, as questões 757 a 759A, com o título Duelo. Então vamos à primeira questão. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? E vem a resposta. Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros, com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Observamos então que, quando Kardec questionou sobre o duelo, se era no que o homem falava, o homem, na ocasião, tinha como consciência, como entendimento, que era legítima defesa. Aquilo era normal para ele. Se mesmo diante de circunstâncias em que a consequência seria drástica, se ele, então, teria como conceito de consciência, se aquilo era uma defesa, uma condição de honra, de legítima defesa, que ele estava ali naquele ponto da vida dele, colocando em risco máximo, mas se ele entendia se era uma legítima defesa. E então recebe a resposta que não, que é um assassínio. Que é um assassínio. E que também é um suicídio, porque ou ele iria dar fim à vida do seu próximo, do seu irmão, ou ele iria, então, acabar, né? Na condição de ele vai receber aquela né, ferida que o levará à morte, ceifará a sua vida. E que isso nada mais é do que uma atitude ridícula, barbária, de tempos de outrora, de tempos onde ainda não se tinha os conceitos nobres de amor, de amizade, de fraternidade, de caridade, de respeito, de justiça divina. Ainda é uma condição de muita ignorância. Para a reflexão, nós vamos dizer que a legítima defesa não deve ser praticada com as próprias mãos. Na ocasião da época, o homem se considerava como ele era o que tinha que realizar a justiça com as próprias mãos. Com as próprias mãos. E como não tinha outro entendimento, porque ainda a ignorância do ponto de vista de não conhecer, de não saber outros esclarecimentos, outros entendimentos de amor, de amizade, de respeito. Então era considerado como uma atitude normal fazer a justiça com as próprias mãos. Deus, ao criar tudo o que existe, não se esqueceu de estabelecer por leis maiores a defesa contra as investidas da maldade.
Então, observamos que nosso Pai Criador, de maneira alguma, esqueceu detalhes sequer. E quando nós falamos nessa justiça, quando nós falamos nesta defesa, porque na ocasião o duelo era considerado como se fosse uma defesa. E ele, então, colocar ali a vida dele em risco, em jogo, naquele momento ali crucial, mas que ele estava defendendo algo que ele considerava como justiça, como moral para ele, naquela ocasião. Porque ele achava que era uma condição de legítima defesa, mas que ele iria colocar a sua vida em risco. Que dentro do entendimento dele era normal. Mas nós observamos que Pai Criador, nosso Deus, nosso Pai, ao nos criarmos, ao criar tudo, criou também as leis de defesa. E nós não precisamos de maneira alguma, em hipótese alguma, fazer justiça com as próprias mãos. Então, não podemos nunca mesmo fazer justiça, nem sequer nas condições de hoje. Vamos fazer uma ponte nos nossos dias de hoje, da condição anterior, antiga, bem remota, que se tinha os famosos duelos. Defender a sua honra, defender a sua moral entre aspas, porque sabemos que a moral hoje é outro significado, que na condição se fazia ali, a ferro e a fogo. Era naquele momento, era naquele instante, já iria resolver. Então se fazia com as próprias mãos. Comparar-se com o agressor pode, dessa forma, tornar-se um assassino, piorando a sua situação com irmãos do que atacam. Então, se eu, nas condições de hoje, vou entender, vou fazer com que o que eu recebo de uma ofensa, querer ir à forra, querer ter uma condição também de proveito, eu estou, na verdade, complicando ainda mais a minha situação. Porque eu estou como se nivelando naquele mesmo patamar de idealizações, naquele mesmo patamar de entendimento da vida, naquele mesmo nível de progresso, de evolução. E com isso, eu vou estar erroneamente cometendo algo, fazendo algo em que terei complicações em minha vida, em minhas vidas possíveis, vidas futuras reencarnadas. Matar é um costume digno dos bárbaros, porque observamos que nós não podemos matar. Que dirá matar o meu irmão? Matar o meu próximo? Matar o semelhante? Por defesa? Não, mas eu estou duelando, eu estou numa disputa de igual para com igual. Não podemos entender isso. Não podemos aceitar isso. Porque nos dias de hoje, com os ensinamentos que temos, já cristianizado, já com o evangelho em nossa consciência, nos nossos estudos, no nosso dia a dia, não podemos tirar a vida do nosso próximo. Mas na ocasião do costume antigo, outrora, o nosso querido Espírito de Verdade está nos informando que isso era do tempo barbárie. Isso era do tempo barbárie, onde tinha que ter apenas a sobrevivência. E nós não podemos mais cometer este sacrilégio, vamos dizer assim, de querer duelar com o nosso próximo. Dos vários e vários
métodos, não podemos duelar com o nosso próximo. Daqueles que ainda desconhecem que só quem deu Deus a vida pode tirá-la. Então, nós vamos observar que só Deus, que deu a vida a todos nós, que nos criou, que criou a tudo e a todos. E se porventura passarmos por situações que tenhamos consciência momentânea, mas que tenhamos consciência evangélica, em situações delicadas de nossa vida, porque nós tirarmos a vida de um nosso irmão, nós vamos estar infringindo uma lei de Deus, onde o Pai criou, o Pai tem a autorização, o poder de tirar a vida. E não eu, filho de Deus, tirar a vida de um outro filho de Deus. De maneira alguma. Jesus nos disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, quando nós ouvimos a mensagem de amor de nosso Mestre Jesus, calou com profundidade em todos nós. Porque veio a nível consciência, veio a nível de sentimento do coração. O amor que temos para nosso Criador e o amar a mim mesmo e amar ao meu próximo. Então, como é que eu vou retirar a vida do meu irmão? Se eu recebi como orientação, como lei do nosso Criador, de Deus, do nosso Pai, que é para amar, que é para perdoar as ofensas, que é para perdoar os que nos ofendem, e eu vou retirar a vida. Então eu não posso. Isso nós vamos observar que era lá, mas bem lá atrás, onde se tinha aquelas guerras e guerras e guerras. Como matar o nosso irmão se a lei nos pede para amar o próximo? Não tem jeito, eu não posso fazer isso. As consequências serão tristes. As consequências serão doloridas. Porque eu irei reparar, corrigir. Eu irei ter que rever, porque eu infringi uma lei que Deus colocou em mim quando nos criou. Então é preciso o entendimento. Se eu recebi como conselho, informação, lei de devo amar, tenho que amar, vou amar a mim, ao meu irmão, ao meu próximo e, acima de tudo, a Deus. Então eu não posso tirar a vida do meu irmão. A legítima defesa deve ser como as armas da fraternidade para com todos os ofensores. Se na ocasião o homem falava que era de legítima defesa duelar, porque o outro queria duelar, então ele ia duelar também, e aí ele tinha como uma ideia, um conceito de que no duelo ele iria ter uma justificativa, entre aspas, um consolo, se caso ele fosse o vitorioso. Mas sabemos que não é bem assim. Somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. E se, na ocasião de outrora, o tal do duelo dava esta justificativa na lei do homem, na lei de Deus,
e justiça, tirou a vida do seu irmão, do seu próximo. Errou, falhou na lei de Deus. Terá que corrigir, terá que reparar. As guerras são duelos, por existirem ainda os bárbaros em todas as nações do mundo. Até hoje ainda temos as famosas guerras. Homens lutando, matando, tirando vida do seu irmão, do seu próximo. Indiferente dos motivos, homens tirando vida de outros homens e infringindo a lei de Deus. Com os tempos, esse estado de brutalidade tende a desaparecer por completo da face da terra. Diante dos ensinamentos, diante do Evangelho de nosso Senhor Jesus, diante do entendimento de que só o amor prevalece em tudo, só o amor nos dá condição de irmanizarmos uns com os outros, de socializarmos uns com os outros. Nós vamos então entendendo que com o amor e pelo amor nós vamos vencer sem machucar, sem ofender, sem magoar o meu irmão, o meu próximo. E amando, vamos conseguir, no íntimo da alma, entender que o amor vai ser a energia, é a energia que une, que move, que movimenta, que dá harmonização em tudo e em todos. E que amanhã, com toda certeza, estaremos num mundo melhor, mais ameno, mais caridoso, mais amoroso. Mas precisamos trabalhar neste amor, nesta chama que temos no íntimo da alma, em nosso coração. Este amor que temos limites, reconhecemos, mas temos entendimento já de que aos poucos nós vamos amadurecendo e com boa vontade, trabalhando em mim, em cada um de nós, para que este amor seja cada vez mais universal, até chegar a ser incondicional. Então, a paz reinará em todas as nações do mundo, onde deverá dominar somente o amor ensinado por Jesus. Jesus, pelos canais da doutrina espírita, nos ensina o verdadeiro amor. Nos ensina toda a ordem de educação. Nos mostra a doutrina espírita. Nos mostra como educar e ser educado. Educada em tudo. É a disciplina. A disciplina. Porque se nós sabemos, hoje, do Evangelho de nosso Mestre Jesus, se nós sabemos que é com o amor em ação, caridade, esperança, fé, respeito, solidariedade, humildade, sabemos isso tudo. Então, basta agora a minha vontade prevalecer. Basta que eu domine a mim mesmo e possa, então, reconhecer que tudo que já aprendi e que vou aprender, o amor vai estar em tudo. E com isso, a disciplina, a educação virá ali como consequência. E a doutrina espírita nos auxiliando, nos instruindo, nos informando que essa educação é comigo, é para mim, é na minha individualidade. Com os ensinamentos da doutrina espírita, ela também domestica os instintos, os famosos instintos que trazíamos de outrora
numa condição de muito ali aflorada, o instinto prevalecia. Hoje observamos que os sentimentos, a paixão, o amor, vai tomando conta, com a graça de Deus. E que isso vai controlando, dominando, até mesmo eliminando esses instintos de outrora, esses conceitos de barbárias de outrora. Ridículos, sabemos. A doutrina espírita também transforma em caridade e amor para com todos os seres. Mostra que, na verdade, nós não aprendemos por simplesmente calar, ser lei, e se gravou ou não gravou, fica por isso mesmo. Mas é transformação interior. A doutrina espírita, colocando para nós, numa disciplina, numa educação, os conceitos, os ensinamentos do Evangelho de Jesus, fazendo com que essa transformação interior de cada um de nós, nesta população do nosso planeta, cada um de nós vai transformando nos conceitos nobres do amor, da paz, da mansuetude, do respeito, da justiça divina. A legítima defesa é acionada pela educação, pelo trabalho e pelo amor ao próximo, como a nós mesmos. Então, o que antes nós chamávamos de legítima defesa, que Kardec questionou a espiritualidade, na verdade, essa legítima defesa, ela é o que nós temos hoje de educação, do amor, do trabalho. Meu pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Palavras de nosso Mestre Jesus. Então, o trabalho nos coloca nessas condições, desempenhando o nosso papel no campo profissional, no trabalho que a vida nos dá oportunidade, nos oferece campo para o trabalho, nós vamos ali aprendendo a obediência, a disciplina, a educação, dominando os instintos de outrora, dominando este desejo mórbido de vingança, de ódio, de achar que a honra deve ser ali pelas minhas próprias mãos. Então, esse trabalho digno, vamos observar nas palavras de Emmanuel, trabalho é toda ocupação útil. Então, nos ocupemos em algo útil, de aprendizado, de auxílio, de caridade, de envolvimento com o nosso irmão. No trabalho de ajuda, no trabalho de oferecer a mão amiga, oferecer o ombro amigo, oferecer um ouvido amigo, oferecer o alimento que temos de poder auxiliar no matar a fome. Tudo é trabalho digno. E isso, ao mesmo tempo que vamos trabalhando, nós vamos intimamente dominando a nós mesmos, nesses instintos anteriores. Marcos, no capítulo 1, versículo 42, nos diz assim: no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Colocamos a citação de Marcos, porque vamos observar que no contato com Jesus, que devemos ter com Jesus, a lepra de incompreensão desaparecerá dos nossos instintos. Então, esta sujeira, que é a lepra,
Mas essa sujeira denominamos como incompreensão, desrespeito, atitudes que nos levam a situações em que nós mesmos, se pudéssemos visualizar de fora o que falamos e o que fazemos, possivelmente ficaríamos com sentimentos de como que eu faço isso? Por que que eu faço isso? Que sujeira que eu estou fazendo? E Jesus nos disse que, com a fé, com o amor, naquele instante, desapareceu a lepra. Mas é a lepra dessa sujeira ainda que nos atrapalha no nosso progresso moral, espiritual, a nossa evolução. Porque está muito voltada ainda para os conceitos mórbidos dos instintos. E essa sujeira que Jesus nos informa, nos ensina de que será limpa, esta sujeira em que eu mesmo, por ainda incompreensão, por imaturidade espiritual, ainda me encontro sujo. Sujo de egoísmo, sujo de orgulho, sujo de inveja, sujo de incompreensão, sujo de desrespeito. Hoje falamos muito de leis, onde o preconceito de diversos gêneros, o homem está buscando combater. E ainda costumamos carregar alguns preconceitos, julgar. Ainda julgamos alguém pela aparência, ainda julgamos alguém pela maneira com que ele fala, pelo sotaque que ele emprega, pela delicadeza em que ele nos olha, às vezes julgamos. É a lepra que Jesus nos disse, para que seja extirpada de nós e possa vir nenhuma limpeza numa túnica nupcial limpa. Então esta sujeira, aos poucos vamos com o entendimento do Evangelho e com boa vontade mesmo de buscar testemunhar o Evangelho nas nossas limitações, no nosso entendimento ainda pequeno, mas com boa vontade, nós vamos dominando e limpando essa lepra, esse instinto grosseiro que ainda carregamos. Com Jesus dentro do nosso coração, esquecemos por completo a legítima defesa que os homens conhecem. Aquela legítima defesa que o homem falou lá de outrora, na questão que Kardec fez ao Espírito de Verdade. Achava-se legítima defesa, então podia ir de encontro ao seu irmão e desafiá-lo. Mas com Jesus em nosso coração, nós ficamos tão felizes, tão alegres, tão de bem conosco mesmo, que nós esquecemos, já deixamos para trás aquela legítima defesa, aquela honra antiga que vinha desde as barbárias. A verdadeira defesa que podemos ter é trabalharmos para o bem comum, vivendo todo o tempo na construção do amor e pelo amor. Assim, nós vamos ver que quando trabalhamos realmente com este amor que temos, com essa dedicação, nós vamos então realmente trabalhando no nosso dia a dia, mas na verdade trabalhando em mim, buscando servir, buscando obedecer, buscando ser útil. Essa é a defesa que nós precisamos entender.
Passamos então para a questão 758. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tem a quase certeza de que sucumbirá? É um suicídio. É um suicídio. Se você sabe que vai perder e mesmo assim vai, é um suicídio. Está tirando a sua vida. Sem direito nenhum. Hoje em dia nós temos também muitos suicídios. Que Deus abençoe nossos irmãos que em situações de dificuldades acabam tirando as suas próprias vidas. Que o amparo de nossos amigos espirituais sejam redobrados. E que nunca julguemos aquele nosso irmão que porventura veio a suicidar. Estendamos a nossa mão. Sejamos para com ele um jugo, para que ele apoie em nós, principalmente nós espírita, para que ele tenha um consolo, um ombro amigo a lhe apoiar. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Um e outro. A resposta é uma lógica. Se eu sei que eu vou ganhar, eu estou sendo assassino. Se eu, com todas as minhas fraquezas, eu vou perder, eu estou no suicídio. Porque eu estou ali, querendo enfrentar, na condição da mente de que eu estou salvando a minha honra, como uma defesa. Em todos os casos, mesmo quando as probabilidades são idênticas para ambos os combatentes, o duelista incorre em culpa. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. Ainda falamos que Emmanuel nos disse que trabalha toda ocupação útil. E olha que inutilidade, na ocasião, nós, homens, duelávamos. Não vamos falar que os homens duelavam, não. Nós duelávamos em outrora. Então, como conceito, como entendimento, no nosso progresso, na nossa evolução, nós vamos entender que eram atitudes ridículas, barbárias, mas ainda eram nossas atitudes, os instintos prevalecendo, achando que eu estava defendendo a minha situação de pessoa. E hoje, nos dias de hoje, já não temos mais essas causas, esses deslizes. Pelo menos não deveríamos ter. Não deveríamos ter. Porque o progresso já está aí. O mundo já evoluiu, já progrediu bastante. Vai progredir mais e mais e mais. Após o nosso Mestre Jesus deixar para nós o ensinamento do amor. Mais e mais nós vamos aprendendo, entendendo, testemunhando, progredindo. Hoje os duelistas, em vez das armas que tiram a vida física, usam as armas da língua e da escrita.
que por vezes ferem mais e a mais pessoas. Nos dias de hoje, fazendo uma ponte da época daqueles duelos de outrora, de barbárie, hoje os duelistas utilizam a língua. A escrita. Manuel Filomeno de Miranda, em um dos seus livros, me perdoe, não me recordo o título, nos diz que as suas histórias reais nos conta que um rapaz utilizava da escrita, fazendo bilhetinhos endereçado a esta moça, a este rapaz, e ele ia desfazendo aqueles relacionamentos de namoro, de noivados e até mesmo de casamentos, com bilhetinhos de sua cabeça, mentiras e mentiras, narrando fatos de infidelidade do rapaz, da moça, causando intrigas, a tal ponto que aqueles casais em que os bilhetes eram endereçados de amor, de relacionamento ameno, belo, se tornaram de ódio, de desejo de vingança, de maldade. E aquele rapaz, sem saber a consequência do que ele estava fazendo, passou uma parte de sua vida fazendo isso. Ao desencarnar, teve a consciência do que ele fez. E veio, então, o remorso. O se fechar, por não achar em condições de socializar no meio das pessoas. Então, são as maledicências na escrita, com a escrita. E quantas vezes pessoas com a língua, com o falar, fere, magoa, abala. Quando não interfere a tal ponto em falas tão de maledicência, de ímpeto, de raiva, chegam a interferir em reencarnações daquele que ouve. Então, muito cuidado, fazendo uma ponte nos dias de hoje, que nós não façamos duelo no íntimo nosso, com a língua e com a escrita, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Que reconhecemos ainda limitado o amor, o sentimento nobre que temos no íntimo, em nosso peito, em nossa alma, mas que este amor possa irradiar em tudo que falarmos, em tudo que pensarmos, para que sempre e sempre possamos estar ali, trabalhando, como nos diz Emmanuel, em ocupações úteis. Somente o Evangelho de Jesus tem o poder de educar as criaturas para que elas compreendam a necessidade de se amarem umas às outras, depois de amarem a Deus, nosso Pai Criador. Então, vamos sempre falar, tocar no sentimento, na expressão amor, porque é com amor
é que nós vamos conseguir realmente eliminar esses instintos brutos que carregávamos. A doutrina espírita vem nos esclarecer que somente se limpa a honra amando, trilhando os caminhos de Jesus, tendo como meta a caridade. Então, aquela limpeza de honra, aquela limpeza que Jesus nos disse lá da lepra, para curar a lepra, esteja limpo. É o amor, é a caridade. Jesus já nos disse que quando nós começamos a trabalhar com amor, nós já podemos nos sentirmos limpos. Limpos da famosa lepra de ódio, de querer duelar, de querer vingar, porque o amor vai prevalecer, vai dar a condição de que eu preciso para superar, para dominar. Possivelmente, horas terei de querer me vingar, querer falar um palavrão, um nome feio. No nosso trânsito de hoje, moramos numa cidade calma, mas sabemos que em situações nós ficamos possivelmente meio ali desesperado, nervoso. Então, e nas cidades onde o trânsito é bem mais intenso? Quantas e quantas vezes nós podemos usar a buzina numa leveza para chamar alguém, ao invés de usar para ofender, achar que está com a razão e buzinar forte no ouvido, não só de um, mas de todos que estão ali ao meu redor. Ao passo que, se eu estiver em tudo realizando com o amor que nosso Senhor nos exemplificou, de maneira alguma eu ia utilizar a buzina para ensurdecer o meu próximo. O duelo é considerado como assassínio, como suicídio, porque sempre um sucumbia por simples momento de orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade. Olha a lepra que carregávamos e que ainda estamos aí buscando forças para dominar, controlar este orgulho, essa vaidade e o monstro do egoísmo. Então, este duelo que Kardec questiona o espírito de verdade e que recebemos as respostas de uma nobreza imensa, nos revela a doutrina espírita em uma de suas facetas, que ainda é o orgulho, a vaidade e o monstro do egoísmo que carregamos, que faz com que duelávamos outrora na ideia de que estava salvando a honra, no conceito de que era em defesa própria, no entendimento de que era justiça com as próprias mãos. O Espírito de verdade está nos falando que isto era orgulho, vaidade, egoísmo. Na questão 759. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? E vem a resposta. Orgulho e vaidade, dupla chaga da humanidade. Dupla chaga da humanidade. Nós vamos ver que ainda temos situações em que trabalhamos, em que vivenciamos ali
com estes mesmos requisitos nos dias de hoje, de orgulho e vaidade. Sejamos cristãos. Deixemos este orgulho, essa vaidade, esse monstro do egoísmo para trás. De que maneira? Trabalho. Emmanuel já nos disse. É o trabalho, é a ocupação útil, é a caridade, é auxiliar uma pessoa que está precisando. Eu tive uma experiência em que, certa manhã, era um fim de semana, eu acordei com uma dor de cabeça. Dor de cabeça um tanto forte, em que nos deixa assim um pouco chateado. E ao levantar, pensei assim, na expressão, no popular, pensei comigo mesmo: vou curar essa dor de cabeça de uma maneira diferente. Não vou tomar remédio. Vou servir. E continuei com os meus pensamentos. Vou servir a quem está mais próximo de mim. E levantei, fiz minha higiene, oral, e fui na cozinha. Minha esposa se encontrava com a netinha, e eu então comecei a servir. Uma netinha de 1 ano e meio para 2 anos, então, dá trabalho, com amor, com alegria. Mas tem que pegar o que ela joga, tem que dar assistência, tem que olhar o que ela faz. E eu comecei então a auxiliar a minha querida esposa, abaixava, levantava, pegava as coisas que ela jogava, e foi passando ali, sem contar. O tempo foi passando, o tempo. Esqueci da dor de cabeça. Esqueci da dor de cabeça. Foi um sacrifício? Foi um trabalho útil? Foi um alívio? Foi um santo remédio. Então, quando trabalhamos com o sentimento nobre de querer ajudar, de querer servir, de querer obedecer, com amor, não é eu vou levar, somos nós. A superação é em um todo. Estamos num processo de evolução, de progresso. Estamos reencarnados, estamos no mundo, como nos diz Chico Xavier. Vamos viver no mundo com o mundo. Então, passaremos por situações difíceis? Com certeza. Teremos maneiras de superar, mas muitas. Mas é preciso que desperte em mim também essa boa vontade no servir, no trabalhar, no querer ser mais calmo, mais ameno, mais brando, para que eu mesmo me ajude a superar. E as coisas virão na sua naturalidade. Mas eu tenho que estar ali, em mente, conscientemente, de que eu preciso, em tudo, colocar o que eu tenho de sentimento de amor, de entendimento da vida. Os usos e costumes do passado foram feitos pelos homens, vestidos com a miséria moral e alimentados pela vaidade torre. Então, buscamos essas informações no livro Filosofia Espírita.
pelo nosso, né, querido amigo espiritual Miramês. Era coisa do homem falar que aquilo era honra, defesa, não levar desaforo para casa. É do homem. E se é do homem, nós hoje precisamos, com os conceitos de nosso mestre Jesus, de amor, de humanidade, de amor incondicional. Ele não só falou, ele exemplificou, perdoou, rogou ao nosso Pai para que perdoasse, porque não sabemos o que fazemos. Então, porque ainda não tínhamos as verdades. Hoje, com a doutrina espírita, buscando esclarecer mais e mais o Evangelho de Jesus, com essa vasta literatura, nós vamos ver que podemos realizar tudo com amor no coração. Tudo com amor no coração. Abrindo campo no coração para o amor e a caridade. Nós vamos ver que a doutrina espírita nos mostra, nos educa, nos ensina, nos dá condições para que possamos abrir aquele campo imenso, partindo de nós, para que o amor, para que a caridade, para que os conceitos nobres da fé, do respeito, possa prevalecer. Não buscando na expressão querer ser santo, mas querer espiritualizar tudo que pensamos, que falamos, que escrevemos. Temos que tomar muito cuidado com o que escrevemos, com o que falamos. Porque as consequências vamos ter que reparar, corrigir. O ponto de honra do homem em Cristo é aquele onde a honestidade se salienta. Olha bem, o ponto de honra, a famosa honra de outrora, hoje em Cristo, é honestidade. Outro dia eu ouvi uma das muitas belíssimas mensagens, palestras do nosso querido Haroldo Dutra Dias. Ele comentou que nós, espíritas, cristãos, somos assim. Tem um carro ali fora, com todas as suas janelas abaixadas, portas destrancadas e com a chave na ignição. E eu visualizo, mas eu não pego o carro. Não é meu? Não sei nem de quem. Então, honestidade. Simples comparação. Simples ensinamento. E quando nós lidamos com o nosso próximo, com o nosso irmão, que também tem vontades, desejos, direitos iguais a mim. Então,
com o trabalho que a doutrina espírita nos oferece, nos oportuniza, nós aprendemos a ser honesto. Honesto comigo mesmo, honesto com o meu irmão, honesto para com o nosso Pai Criador. Buscar fazer parte da equipe que realiza, trabalha, vivencia a justiça que colocou em nossa consciência, em minha consciência. E para encerrar, nós dizemos assim: a verdadeira grandeza do espírito se encontra na obediência a Deus e fidelidade a Jesus Cristo. Nós vamos ler a questão 759A, que nos diz assim: mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada e em que uma recusa fora covardia? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. Então, é o que nós falamos. Há mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado o homem se cometeu alguma falta, ou em perdoar, se de seu lado esteja a razão, e, qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que o não podem atingir. Que palavras, que ensinamento. Hoje, eu tenho coragem, hoje, eu sou forte, hoje, eu tenho entendimento de que, diante de uma discussão, que porventura eu veja que poderá sair até em situações físicas de brigas e possivelmente até um assassinato, que eu, se for preciso, saia correndo. Se a expressão for que eu fui covarde, que seja. Mas que eu não seja o responsável por tirar a vida do meu próximo, por razões momentâneas. Até mesmo estando certo na expressão, a razão esteja do meu lado. Mas que eu não cometa atrocidade ridícula, como de outrora, como de barbárie. E como nos diz o nosso espírito responsável, né, das respostas, que quando nós estivermos adiantados moralmente, nós vamos compreender que a moral, que essa honra, que eu falava e que ainda falo, é uma honra que ela tem que ser espiritualizada. É uma honra que eu tenho que ter para com o meu Pai, nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai, que incutiu em cada um de nós, em nossas consciências, a lei de amor, a justiça divina. Aí sim, quando mais amadurecido, quando mais esclarecido, vamos entender que essa honra eu tenho que ali persistir,
insistir em mim, para que eu possa cultivar, manter, testemunhar esta honra que Deus colocou em nós, da justiça divina. E todos nós vamos, então, sermos mais felizes, mais amenos, mais confiáveis, mais amáveis uns com os outros. Que Jesus nos abençoe e agradeça a oportunidade.